Queria agradecer muito ao LUF pelas informações, pela palestra. Acho que nos ajuda a também ter várias questões de como esse arquivo deve ser pensado para o futuro, principalmente no momento em que a gente tem a ideia de documentos digitais que seriam classificados ao nascerem e numa classificação definir se ele vai virar um documento permanente ou não, como é que a gente vai enfrentar tudo isso. Então, eu passo a palavra à professora Maria Tereza Bandeira de Almeida. Como você quiser. Pode. Tá certo. Você se atrapalha. Não, pô, você fica à vontade. Pode puxar à vontade. Bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, o convite da Beatriz, pela oportunidade e felicidade de estar aqui nessa mesa, celebrando os 125 anos do Arquivo Geral da Cidade, e poder compartilhar isso com os colegas, enfim, a LUF, a Bia também. Parabenizar a equipe do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, a Beatriz, e desejar vida longa ao Arquivo Geral da Cidade. Para mim tem um sentido também complementar, porque coincidentemente acho que o mês de agosto é um mês bom, apesar da fama do mês de desgosto, porque também é o mês de aniversário do Arquivo do Estado. O arquivo completa no dia 25 de agosto 87 anos. Então, enfim, também é importante dentro da fala que a Bia até colocou na sua abertura, enfim, como é importante essa parceria, essa colaboração, que eu acho que existe, o fato de estarmos no Rio de Janeiro, como o professor também comentou, enfim, de termos uma rede de arquivos que nos fortalece, enfim, e é muito bom estar de volta ao Arquivo da Cidade. Nós não temos nenhuma programação comemorativa, enfim, acho que é conhecida, enfim, é a crise que assola o Estado do Rio de Janeiro, mas a gente vai tentar fazer algumas, não deixar passar essa data em branco, enfim, a gente estava com um projeto voltado para a constituição de uma memória institucional, sendo que uma das atividades desse projeto é a coleta de depoimentos de ex-diretores do arquivo, e, enfim, a gente pretende gravar isso em vídeo, disponibilizar no site do arquivo, enfim, e outras iniciativas que a gente pode anunciar depois, mais adiante. Bom, além disso, enfim, eu vou falar um pouco, dentro da perspectiva do que me foi solicitado, primeiro um pouco falar sobre, apresentar, na verdade a ideia é apresentar o Arquivo do Estado, falar um pouco do seu histórico brevemente, das suas funções, e vou centrar um pouco a minha fala, até, enfim, muito voltada para divulgar mesmo, as atividades do arquivo, nas suas atividades, no que diz respeito ao apoio à administração pública, tentando trabalhar para a melhoria da boa governança, no acesso à informação e no apoio aos cidadãos, ao cidadão na garantia dos seus direitos. Vou pedir então para passar a Luísa, por favor. Assim, é um dado, enfim, de informação histórica. O arquivo, como eu comentei, foi criado pelo decreto 2638, de 25 de agosto de 1931, com a denominação de Arquivo Geral do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, com a função de receber, classificar, guardar e conservar os papéis e livros findos pertencentes às secretarias de Estado, organizar anualmente a coleção de leis, decretos e deliberações para ser publicado em volumes, receber por recolhimento das diversas repartições do Estado todos os papéis, livros e documentos à medida que deles não mais precisassem. Essa é uma foto da primeira sede do então Arquivo Geral do Estado, onde atualmente funciona a Biblioteca Pública de Niterói. Então, uma curiosidade, a gente tem mais detalhes sobre a história administrativa do arquivo, enfim, algumas imagens de outras sedes pelas quais ele passou no nosso site.
Bom, atualmente o Arquivo do Estado ele está vinculado à Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico e tem por finalidade implementar a política de gestão, recolhimento, tratamento técnico, preservação e divulgação dos documentos produzidos pelo Executivo Estadual e dos documentos de caráter privado, mas de interesse público. Eu vou passar, enfim, essa é a estrutura atual do arquivo. Ela, enfim, ela foi definida recentemente, é uma estrutura simples, internamente ela tem algumas subdivisões e eu estou apresentando ela aqui porque de uma certa forma eu vou me pautar um pouco por essa organização, tendo em vista que, enfim, a maioria das atividades desenvolvidas pelo arquivo estão no âmbito dos 3 grandes departamentos que tem, né, ali enfim, na estrutura, que é o Departamento de Gestão de Documentos, Departamento de Acesso à Informação e de Gestão de Acervo. Essa é uma apresentação, enfim, de tela, que eu também não pego a tela em tela, mas assim, para apresentar um pouco o nosso site, dentro de cada um desses botões, vocês vão clicando e vai aparecendo, no caso ali, o APERJ todo o seu histórico institucional, a parte de legislação também criada, né, as suas alterações, enfim, de competência e estrutura. Enfim, cada um desses botões vai abrindo para alguns outros links e tem um pouco mais para apresentar e divulgar para vocês. Falando rapidamente do acervo, é um acervo que hoje em dia não é um acervo muito extenso. Ele hoje em dia corresponde a 4.000 metros lineares de documentos e, enfim, e reúne documentos não só de órgãos, né, como eu já mencionei, do Executivo Estadual, mas também alguns acervos de caráter privado, mas que ou estão relacionados com os seus documentos, né, institucionais, enfim, ou foram doados por entidades ou pessoas que tenham interesse em dialogar com o acervo do arquivo. Pode passar. A título de curiosidade, esse é o documento mais antigo que a gente tem, que é um livro de registro cartoriais de 1715, do Fundo de Presidência da Província do Rio de Janeiro. E, enfim, começando um pouco na questão da estrutura, né, como eu mencionei, que vai acompanhar um pouco a minha apresentação, a gente tenta apresentar a partir dos 3 departamentos, enfim, então eu começo pelo Departamento de Gestão de Documentos, que é o que está lidando diariamente com as questões relacionadas à produção, tramitação e até mesmo recolhimento da documentação produzida no âmbito do Executivo Estadual. O Programa de Gestão de Documentos do Rio de Janeiro foi criado em 2009, no ano que vem ele fará 10 anos, estamos pensando em fazer um evento, enfim, para celebrar isso e, enfim, inclusive já a partir desses 10 anos a própria equipe que vem trabalhando, a grande maioria das pessoas vem atuando desde o início da formulação e da elaboração do programa e vem buscando, não só tendo a receptividade e o retorno dos órgãos da administração estadual e vem também se deparando com algumas dificuldades, então a gente também está pensando em implementar algumas modificações, enfim, para tentar sempre aperfeiçoar esse trabalho voltado para a gestão de documentos, né? O objetivo do PGD é a disponibilização da informação de forma organizada, acessível e protegida. O APERJ atua como gestor dessa documentação. A gente espera que também, né, esse programa contribua para o fortalecimento de mecanismos de transparência administrativa, de comunicação e a modernização da gestão da informação e integração dos sistemas de tecnologia. O PGD, né, que a gente chama, ele se estrutura a partir das comissões de gestão de documentos que são criadas dentro de cada órgão e vão trabalhar sob coordenação da equipe do Arquivo do Estado do Rio. Atualmente a gente conta com cerca de 78, não é um número
exato, porque na medida em que a administração estadual vai mudando às vezes, passa por algumas reformas administrativas, com a junção, a fusão de secretarias, a extinção de umas ou de outras, tudo isso tem um impacto, né, no próprio organograma e na constituição das comissões de gestão. Hoje em dia a gente diria que tem algo em torno de 77, 78 comissões, já teve época que a gente teve 120, e essas comissões vão trabalhar internamente no sentido de identificar dentro de cada órgão a tipologia documental relacionadas às atividades fins desses órgãos, e a partir disso constituem o plano de classificação e as tabelas de temporalidade desses órgãos. Pode passar. Atualmente, né, o Programa de Gestão de Documentos tem como produtos o Manual de Redação Oficial do Poder Executivo, o Manual de Gestão de Documentos, o Manual de Gestão de Protocolo e o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade das Atividades Meio do Poder Executivo do Rio de Janeiro. Essa tabela de atividades meio está sendo revista, enfim, é um trabalho de grande volume, enfim, porque lida com muita complexidade e muita diversidade das próprias demandas dos órgãos, então, mas é um trabalho que já está sendo feito já há cerca de um ano de revisão, também através de uma comissão montada junto com participantes de órgãos e outras secretarias do Estado para colaborar, e é provável ainda que ela seja publicada esse ano. Como resultado, atualmente, né, do programa, a gente tem 25 planos de classificação e tabelas de temporalidade de documento das atividades fins do Estado. Eu não elenquei aí, mas, enfim, aparentemente isso não é um resultado de grande monta, mas se a gente for pesquisar em outros arquivos estaduais, a gente não encontra muito esse resultado e esse quadro, enfim. Então, era uma coisa que eu queria um pouco ressaltar e observar, porque uma das coisas que me foi solicitada quando eu recebi o convite é que eu falasse um pouco, né, fazendo um parênteses aqui, sobre a minha gestão também à frente do Arquivo do Estado. Eu brinco quando eu falo sobre isso porque não vale, porque administrar na crise não conta nada, não vale a pena, então eu quero zerar isso quando tivermos uma situação melhor. Mas, enfim, o que eu estou brincando com relação a isso é porque apesar de todos os problemas, falta de recursos humanos, em alguns momentos não, durante 13 meses, falta de internet, 45 dias sem luz no ano passado, mas apesar disso tudo, ao longo eu assumi, na verdade eu estou no arquivo desde 2009, eu fui para lá como assessora técnica da direção, depois assumi o departamento de gestão de acervos, já em 2014, quando houve aquela reestruturação, e efetivamente assumi a direção geral do arquivo em 2015, quando o Paulo Quinal saiu e foi assumir a direção do Museu Histórico Nacional. Mas assim, mesmo já, né, em 2015 a gente já estava no auge da crise, já estávamos há 2 meses sem internet. Quando eu assumi, a gente conseguiu tocar essas atividades e a gente pode fazer um cômputo de 2015 para 2018 de cerca de quase 10 tabelas publicadas nesse contexto, que eu acho que é uma atividade de bravura da equipe do Programa de Gestão de Documento. E ainda ressaltar que dentro dessas tabelas a gente tem as grandes secretarias, grandes no sentido não priorizando ou privilegiando no caráter de importância, mas as grandes secretarias que são aquelas que mobilizam e geram muita documentação, como a Secretaria de Educação, a Secretaria de Fazendas, de Planejamento, além de órgãos também que tem uma grande produção e complexidade na produção de documentos, como o Detran e o Detran, enfim. Né? Se vocês clicarem naquela página onde tem os botõezinhos do programa de gestão, enfim, vocês terão acesso. Eu vou ter um print de uma tela mais adiante da localização dos planos. Atualmente, nesses últimos 3 meses, a gente conseguiu fazer uma modernização, não foi uma atualização, desses 2 manuais que já estão disponíveis também no nosso site. Os manuais já estavam disponíveis no site. O que a gente está fazendo agora, uma atualização sob o ponto de vista da programação visual para atender uma demanda dos órgãos públicos, de forma a permitir
que eles sejam impressos no formato frente e verso, que não era o padrão anterior. Então, a gente, já na semana passada, a gente disponibilizou esse material. O manual de gestão de protocolo também está sendo revisto, acho que no próximo mês ele vai estar também na mesma condição. Enfim, isso aí é só dentro do PGD, enfim, aí a tabela que a gente tem, né, enfim, a janela que a gente tem com os planos de classificação, a tabela de temporalidade dos órgãos e a publicação no Diário Oficial, né? Então, se você for descendo e vai clicando, vai tendo acesso a todo esse material. Enfim, né? Agora eu estava falando do PGD, que está inscrito no Departamento de Gestão de Documentos e está relacionado à divisão de normas técnicas, né? Esse departamento também tem a divisão de apoio técnico, que está voltado para controle e administração do sistema de protocolo integrado do Estado, informatizado, a gestão e organização e avaliação do acervo, que seria o arquivo intermediário do arquivo, e também a assessoria técnica aos órgãos do Estado. Enfim, eles realizam visitas para fazer diagnóstico de situação, tanto de conservação quanto de organização de acervos, enfim, da administração do Estado. Né, como eu já mencionei, uma das funções dessa divisão de apoio técnico é a administração do UPO, que é o Sistema Informatizado de Protocolo, que registra toda a tramitação dos documentos e processos dos órgãos da administração pública do Executivo Estadual. E, enfim, tem aí todas as funções. Ele não funciona lá, às vezes as pessoas ficam um pouco preocupadas, porque ele tem tido uma estabilidade grande, o arquivo coordena junto com o PRODERJ, que é um órgão que está passando também por uma série de problemas.